Recordando então algumas matérias que são importantes para o estudo de hoje, do capítulo 4 e do capítulo 5 de Apocalipse. Recordam-se que até aqui, capítulo 1, 2 e 3, João teve a receber a mensagem direta de Deus, a carta às igrejas, a carta às 7 igrejas. E no último culto vimos então o capítulo 4, onde João é novamente convidado por Deus, neste momento, a ir ter uma visão do céu, uma visão do trono de Deus. Quem cá esteve, creio que se recorda, em que João descreve o indescritível, em que ele vai descrever aquele que estava no trono de Deus, ele vai descrever Deus Pai como uma pedra preciosa, descreve luz, descreve trovões, e ele descreve também 4 seres viventes que estão ao redor do trono, e que nós chegamos à conclusão que eram serafins, que tinham 4 aparências de animais, descreve 24 anciãos, e depois descreve hinos de louvor ao Criador. Este foi o capítulo 4, muito resumidamente, e passamos depois para o capítulo 5, e no capítulo 5 temos aquilo que nós falamos sobre a entronização de Cristo, ou seja, quando Cristo subiu aos céus e foi recebido no céu, foi recebido nesta sala, neste trono de Deus. E temos então toda aquela cerimónia, mais novamente louvor ao Criador e agora louvor a Jesus. E temos Jesus aparecendo como um cordeiro, e isso o tornou digno de abrir um livro que estava na mão de Deus. Quando ele estava sentado no trono, havia um livro selado com 7 selos, e João chorava muito, não havia ninguém que era digno de abrir os selos, recordam-se? Mas alguém diz a João, um dos 24 anciãos diz: não chores, porque Jesus é digno de abrir o livro. E agora vamos abrir este livro. E ficou a curiosidade desde a última sessão. Então o que é que tem este livro que Jesus vai abrir? Creio que ficaram curiosos, ou não? Espero que sim. Este livro, este pergaminho que Jesus agora vai abrir, que é selado com 7 selos, é este pergaminho que nós vamos estudar esta manhã. E vamos abrir os 4 primeiros selos, não vamos abrir todos os selos, vamos abrir só os primeiros 4 e deixaremos os outros para depois, porque já temos muita matéria e a última sessão foi um bocadinho longa, eu reconheço, não quero hoje repetir, vamos tentar ser uma sessão um bocadinho mais curta e abrimos só os primeiros 4 selos. Dizer-vos então no capítulo 6, estamos no capítulo 6, e vamos então aqui uma parte de introdução, dizer-vos que vamos agora assistir a outro conjunto de 7. Tivemos as 7 igrejas, a carta às 7 igrejas, e agora temos outro conjunto de 7, os 7 selos. É aquilo que iremos estudar neste momento. São novamente 7 períodos da história, mas agora com uma ênfase diferente, com um olhar diferente da história. Já vamos perceber. Em primeiro lugar, dizer-vos que a matriz básica, como já vos disse, é a mensagem, a carta às 7 igrejas. Se queremos compreender o livro do Apocalipse, temos que estudar, em primeiro lugar, a carta às 7 igrejas, porque ela vai nos dar já uma resenha histórica, vai nos dar já uma grande abrangência daquilo que o livro vai focar. Porque depois os outros livros do Apocalipse vão tocar em períodos específicos destas igrejas. As 7 cartas, recordam-se, falava muito da condição interna da igreja, da condição espiritual da igreja, ao longo das eras históricas, como é que a igreja estava. E neste momento agora os 7 selos vão falar um bocadinho mais sobre a progressão do Evangelho no mundo. Uma visão mais exterior, mas que vai focar os mesmos tempos das igrejas. Dizer-vos que a profecia em Apocalipse é repetitiva, aliás, como na forma de escrever da Bíblia. Se vocês olharem, por exemplo, para Gênesis 1, tem a descrição da criação. E chegam a Gênesis 2, têm a descrição da criação, mas agora só sobre o homem e a mulher. Portanto, é assim que é escrita a Bíblia, com repetição, para que possamos aprender. E a profecia vai-se construindo, pouco a pouco, repetindo algumas partes, pegando algumas partes e ampliando, para exatamente nós compreendermos o quadro. E muitas vezes, quando pegamos só num texto, só numa parte, erramos, porque não estamos a ver todo o panorama. E é muito fácil pegar num livro do Apocalipse, pegar no texto e desse texto fazer uma profecia. Se realmente não ligarmos tudo, não dermos contexto, vai ser, primeiro é difícil e depois é fácil errarmos se realmente não tivermos todo o contexto. Vamos então, como habitualmente, ouvir os primeiros versículos do capítulo 6. Capítulo 6. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia com uma voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra,
e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Muito bem, temos a revisão dos 4 cavalos do Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 8. Vai ser só estes 8 versículos que iremos ler esta manhã e teremos matéria suficiente para o culto de hoje. Se vocês forem fazer um estudo alargado sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, vão encontrar uma enxurrada de profecias e às vezes cada uma mais discrepante do que a outra. Porque na verdade estes temas, espada, sangue, fome, peste, morte, são ingredientes para os profetas da desgraça, não é? Há muitas profecias pegadas nestes... Há filmes feitos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e muitos deles com o objetivo de causar medo, de causar pânico às pessoas daquilo que vai acontecer no futuro e, portanto, é fácil, se tirarmos do contexto, termos com estas palavras, com esta descrição dos cavalos do Apocalipse, causar medo nas pessoas. Posso-vos dizer que ouvi várias pregações da Igreja Adventista, como de outros pregadores, e ouvi coisas extremamente aberrantes. Sou capaz de comentar algumas só para vocês verem onde é que isto vai. Como vos dizia, quando nós tiramos as coisas fora do contexto, se nós interpretamos mal os símbolos, é possível fazer muitas profecias humanas sobre os 4 cavalos do Apocalipse. É possível fazermos profecias humanas e não aquilo que o Senhor disse, não o que o Senhor queria dizer. Precisamos de ligar uma coisa à outra, precisamos de ir devagarinho e de perceber bem o que é que isto quer dizer, o que é que são estes 4 cavalos do Apocalipse. Começamos então... Como habitualmente, temos aqui os textos e vamos lendo versículo a versículo e vamos compreendendo pouco a pouco. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Recordam-se então que Jesus recebeu o livro, o pergaminho das mãos de Deus, e ele agora vai abrir os selos. E vai abrir então um dos selos, como diz aqui, e ouviu um dos animais, dos 4 animais. Nos versículos a seguir nós vemos que é aberto, fala ao 2º animal, fala ao 3º animal, fala ao 4º animal, é aberto o 2º selo, o 3º selo, o 4º selo. Quando lemos aqui estamos a perceber que é o primeiro selo e é o primeiro animal. O pergaminho enrolado e os 7 selos. O selo garantia que ninguém tinha aberto a carta, era assim que se fazia antigamente, quando as cartas eram enviadas de uma pessoa para outra. Era selada para que só o destinatário, ao abrir o selo, soubesse que ele estava a ler a carta pela primeira vez. Acaba por ser então Jesus que é digno de abrir este selo. Cada um dos serafins vão convidar João e vem dizer, vem. Os 4 serafins, cada um deles à sua vez, chama João para ver. E, portanto, esta é uma palavra que nós vemos 4 vezes, vem. Lembro-vos dos serafins, a aparência dos serafins, leão, bezerro, homem e águia. Lembram-se destas 4 descrições? Cada serafim tinha uma aparência de um destes animais. Isto é apenas uma curiosidade, não é que seja muito importante, mas é interessante ver que cada animal... Cada serafim, com a aparência de animal, chama João para apresentar uma mensagem específica. O primeiro selo é o primeiro animal, e o primeiro animal é o leão. Ou seja, o serafim com a aparência de leão é o primeiro a chamar João, diz, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esta é a mensagem do primeiro selo. 2 versículos para falarmos do cavalo branco, 2 versículos para falarmos da mensagem do primeiro selo, a mensagem do primeiro cavaleiro do Apocalipse. João viu e ouviu. É uma coisa curiosa. Vocês repararam, João é chamado para ver, mas João não é aberta a carta e não tem uma leitura. O que João é chamado é aberto o selo e João vê. Eu acho isto extraordinário. Que isto quer dizer que Deus deve gostar tanto de imagens, do conteúdo da imagem, tanto como eu e como vocês. Ou seja, Jesus sabe que uma imagem vale 1000 palavras, não é? João não vai ler, João vai ver. Quando abre o primeiro selo, é-lhe mostrado num ecrã panorâmico no céu, melhor do que as nossas TVs lá de casa, de forma a que João vê então uma imagem de um cavaleiro sentado num cavalo branco.
e faz a descrição deste cavaleiro. Cavalo, na Bíblia, é símbolo de batalha. Temos vários versículos que nos apontam isto. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo montados, todos a cavalo, grandemente, ajuntamento e exército poderoso. Fala-nos dos gafanhotos que pareciam cavalos. Muitas vezes, então, o cavalo é associado à peleja. E compreende-se porquê, naquela altura, o cavalo era o mais rápido e era o animal poderoso, não é? Para a batalha. Era assim que se fazia. Talvez se fosse hoje em dia, usasse um míssil, usasse o avião por ser mais rápido. Naquela altura, este era o cavalo, era o meio de transporte mais rápido e o mais poderoso para uma batalha. Na altura em que João escreve, os romanos tinham um costume interessante. Quando eles ganhavam, e na altura que João escreve, os romanos ganhavam muitas vezes, estavam em alta, não é? Nas guerras do mundo. Quando eles ganhavam, eles tinham o hábito do rei que ganhava, entrava na cidade num cavalo branco vestido de branco. Ele vestia-se de branco, ele e os seus generais, ele ia à frente num cavalo branco como símbolo de vitória. É este símbolo que é usado agora também no primeiro cavalo, neste texto que é dado nesta imagem de João, para ele entender o primeiro selo. Branco. O branco, penso que não precisávamos de explicar muito, mas branco é símbolo de pureza, símbolo de justiça. As vestes brancas. Temos em Apocalipse 3:4, não se contaminarão as suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignos disso. Portanto, eles não se contaminaram e por isso tinham vestes brancas. Na Bíblia nós sabemos que o branco é sinal de pureza. Esse branco, até por exemplo, quando a noiva se casa, vai de branco como sinal de pureza também. Depois temos, o cavaleiro tinha uma coroa de vitória. E é curioso que este cavaleiro sai para a peleja, mas já sai com uma coroa de vitória. É um bocadinho antagónico, né? Primeiro vai-se à vitória e depois ganha-se e depois ganha-se a coroa. Mas aqui é o contrário, este cavaleiro já tem a coroa, já é vitorioso. Exatamente porque estamos a falar de Jesus. Jesus é o primeiro cavaleiro. E porquê é que eu digo isto? Se vocês forem ver em Apocalipse 19, 11, 13, que iremos estudar para a frente, diz assim: o cavalo branco e o que estava assentado sobre ele chamava-se fiel e verdadeiro. Tem várias coisas, por diz o verbo. Ou seja, este cavalo branco, podemos identificar este cavaleiro do cavalo branco como o próprio Jesus. Os símbolos assim nos indicam. E temos então este primeiro cavalo branco com Jesus que estava montado nele. E temos então uma coisa curiosa. Vocês repararam que falava de arco, mas falava de flecha? Para que é que serve um arco sem flecha? Não serve para nada, não é? Se não tivermos uma flecha para atirar com o arco, não serve para nada. Vocês podem ler em Apocalipse, podem ler noutros sítios, não havia flecha. Porquê? Porque a vitória de Jesus é uma vitória sem derramamento de sangue. Não houve derramamento de sangue nesta vitória, portanto foi uma guerra sem sangue. E agora contextualizando, lembram-se da primeira igreja, a Igreja Desejada? Foi uma igreja missionária do primeiro século, e esta igreja, só ela, num século, conquistou 6 milhões de adeptos. O próprio Paulo diz em Colossenses: o evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O próprio Paulo estava convencido que a pregação já tinha sido dada a todo o mundo que ele conhecia. Não é? E esta é a igreja do cavalo branco, é o tempo do cavalo branco, em que a mensagem era pura, em que Jesus era o cavaleiro, em que Jesus dirigia aquela igreja, em que quem estava na igreja dava a oportunidade para que Jesus o fizesse, em que não se contaminavam. Lembram-se das mensagens da igreja de Éfeso, lembram-se das mensagens da igreja de Esmirna, em que realmente, e reparem agora porque é que é importante conhecer as cartas, porque isso vai dar contexto para aquilo que nós queremos falar agora. Foram dados elogios à igreja de Éfeso, exatamente porque eles eram capazes de encontrar os erros doutrinários dos outros. E, portanto, mantinham a sua doutrina pura. E, se nós, não só a igreja de Éfeso, mas a igreja de Esmirna. Na igreja de Esmirna, nós sabemos que foi uma igreja mártir, uma igreja que houve muitos mortos, recordam-se, em que Roma pagã matou muitos cristãos, mas que o evangelho manteve-se puro também. Esmirna, recordam-se, é a única igreja que não há repreensão. Só há elogios, porque era exatamente uma igreja em que o Evangelho se manteve puro. Em que o Evangelho, apesar de estarem a ser perseguidos, o Evangelho manteve-se puro. Se calhar porque estavam a ser perseguidos, o Evangelho manteve-se puro. Quando deixaram de ser perseguidos, o Evangelho começou-se a deturpar, não é? Portanto, então temos aqui o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que se refere, que se enquadra, novamente agora na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna, uma visão agora de um outro aspecto das igrejas, uma forma mais exterior. E o serafim, então, que era o leão, e realmente Jesus, o leão de Judá, a igreja seguiu em frente com o poderoso Jesus. E por isso talvez este símbolo, já vos disse, não quer dizer nada, mas é interessante que é o serafim com a aparência de leão, que chama João a ver o primeiro selo, onde Jesus, o leão de Judá, é aquele que está a cavalgar o cavalo branco. E esta é a mensagem do primeiro cavalo, do cavalo branco.
E podíamos então contextualizar, recordam-se aqui a nossa linha do tempo, as várias igrejas, como nós já temos vindo a construir. Estes gráficos têm sido construídos conforme vamos avançando nas nossas sessões. Voltamos aqui atrás e podemos colocar aqui o cavalo branco, a mensagem do cavalo branco aqui na igreja de Éfeso e na igreja de Esmirna, nestas primeiras duas igrejas. Esmirna, para o final, já não é o cavalo branco, é o cavalo vermelho, já vamos ver por aqui a seguir, mas portanto é aqui que podemos contextualizar a mensagem do cavalo branco. E é curioso que muitas mensagens que vocês ouvem colocam as mensagens dos 4 cavaleiros tudo para o final do mundo, para causar medo nas pessoas, e vai vir o cavalo branco, e depois vem o vermelho, e depois dizem que o branco é o anticristo, depois há aqueles que... Ouvi também aquela teoria do arrebatamento secreto, que vocês já ouviram falar com certeza, em que eles dizem que depois do arrebatamento secreto vêm então os 4 cavaleiros. E portanto é melhor que nós sejamos arrebatados secretamente e não sofrer aquilo que vai acontecer com os 4 cavaleiros. É uma panóplia de confusão que às vezes não é difícil discernir onde é que está a verdade. Mas a verdade é que se nós tirarmos do contexto, se tirarmos a mensagem dos 4 cavaleiros do resto, vai ser fácil fazermos profecias humanas. Mas a profecia diz que é exatamente este tempo, o tempo da igreja primitiva, o tempo da igreja pura, em que a mensagem era a mensagem do Senhor, em que os próprios discípulos transmitiram a mensagem do Senhor. Ok? Passamos então para o cavalo vermelho. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. Portanto, foi aberto o primeiro selo, o serafim chama João, vem e vê, e ele vê o cavalo branco. Agora é aberto o segundo selo, e agora outro serafim chama João e diz, vem e vê. Este segundo ser vivente, o bezerro, o segundo serafim tinha a aparência de bezerro. Bezerro faz-nos lembrar trabalho, paciência, serviço, sacrifícios. Foi uma igreja de paciência, uma igreja de trabalho, de serviço, a igreja de Esmirna, não é? A igreja que nós estudamos a seguir. Temos aqui as aparências dos 4, para nos lembrarmos. Qual foi a mensagem do cavalo vermelho? E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Temos então que perceber o que é este cavalo vermelho, porquê vermelho, porquê uma espada, que paz é esta que vai ser tirada, matarem-se uns aos outros, o que é que isto quer dizer? Cavalo vermelho, o vermelho vem-nos à lembrança de sangue, de matança, certo? E realmente a igreja de Esmirna sabemos que foi uma igreja de muita matança. Temos aqui um texto bíblico que diz, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue, certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram uns aos outros. O sangue faz lembrar então matança, é uma da ideia deste versículo. Depois temos a espada, e a espada é símbolo de guerra e símbolo de matança, novamente. Temos, vindo e exterminemo-lo para que não seja mais nação, também tu, ó Madné, serás silenciada, a espada te perseguirá. E vocês perguntam assim, então mas nós não tínhamos falado que espada era a palavra de Deus? Já falámos disso em Apocalipse, não foi? E é. A espada é símbolo da palavra de Deus quando sai da boca de Jesus, ou quando é uma espada de 2 gumes, o Novo Testamento e o Velho Testamento. Mas a espada também é símbolo de matança e símbolo de desgraça. E esta é uma ideia. E agora aqui parece-nos mais adequada esta. Portanto, foi-lhe dada uma grande espada que tirasse a paz da terra e se matassem uns aos outros. É verdade que muitas vezes a palavra de Deus também tira a paz entre os homens, é verdade. Mas aqui estamos a falar então de uma espada que traz matança perante este novo período da história. Vamos à cronologia então do cavalo vermelho. Dizia-vos que começava ainda antes na igreja de Esmirna. Em 303, o imperador Diocleciano fechou as igrejas, declarou os cristãos como inimigos do Estado. Passaram a ser inimigos do Estado e só nesta altura morreu 500.000 de cristãos naqueles 10 anos. Recordam-se daquela profecia dos 10 dias, que são os 10 anos, e houve morte aqui, houve muito sangue. Mas não é bem isto que o cavalo fala. Porquê? Porque nós não estamos... Se o cavalo era branco e passou a vermelho, portanto, a igreja de Esmirna não se contaminou. Ou seja, não é nas mortes, não é na perseguição que nós vemos a contaminação. Houve outras coisas, entretanto, que contaminaram a igreja. E qual foi? Vou-vos dar algum exemplo. Quando a espada dizia matar-vos uns aos outros, já simboliza que há aqui uma guerra, não é só uma guerra de fora para dentro. Ou seja, não é só a igreja que está em guerra. Não é só fora que está a fazer guerra para dentro da igreja. É a própria igreja que começou a guerra entre si e por isso mataram-se uns aos outros. E o que nós vemos, por exemplo, é os judeus começaram a acusar os cristãos perante os romanos. Os romanos eram a autoridade na altura e os judeus começaram a instigar os romanos contra os cristãos e, portanto, temos então judeus contra cristãos. Depois temos também, nesta altura, batalhas entre cristãos e arianos. Os arianos eram aqueles que consideravam que a divindade de Cristo não era bem assim como os cristãos diziam. Ele não era assim tão divino como se dizia, era mais pequeno do que o Pai.
teorias que até hoje em dia continuam a protelar-se, mas foi aqui que começou a haver batalhas entre cristãos. E esta sim já representa um cavalo vermelho, ou seja, um cavalo onde há guerras entre a própria igreja, que é o que preocupa os selos, a descrição do Evangelho, de como progride o Evangelho. E o Evangelho aqui começou a sofrer guerras entre eles. Começou a haver guerras entre os cristãos e os judeus, entre ideias diferentes do cristianismo, começou a haver guerras. Podemos dizer que este cavaleiro seria talvez a Igreja Imperial, a Igreja do 4º a 5º século. Começou a haver guerras internas, uns contra os outros. A Igreja que era perseguida vai passar a ser perseguidora também. E temos então o serafim. O serafim que foi o animal que chamou João como símbolo de paciência, símbolo de sacrifício. Houve muitos sacrifícios, muitos mártires mortos e realmente foi preciso muita paciência para poder suportar este período da história. Teríamos então o segundo cavalo, será aqui em Esmirna, e já um bocadinho na igreja de Pérgamo será o contexto do segundo cavalo, do cavalo vermelho. Lembram-se do que é que quer dizer este quadro? Eu não deixei tudo para o fim, senão vocês não se vão recordar. Portanto, vamos fazer já o teste dos 2 primeiros cavalos. Cavalo branco, qual é o significado? Pureza, vitória. É este o símbolo do cavalo branco. Palavras-chave do cavalo branco, lembram-se? Naquele versículo, o que é que tinha o cavalo e o cavaleiro? Um arco, sem flecha. Uma coroa. Estão pedentes, muito bem. Um arco, uma coroa, saiu vitorioso e para vencer, era o que é dito do cavalo. Qual é o cavaleiro do cavalo branco? O próprio Jesus. E qual é o tempo, então? Éfeso e Esmirna. Aqueles primeiros 3 séculos são os séculos que se adaptam ao cavalo branco. Cavalo vermelho, então. Quem é o cavaleiro do cavalo vermelho? Era uma igreja imperial, aquela primeira igreja. Palavra-chave. Sangue. Espada, matança, guerra entre os outros. Espada, tirar a paz, matar uns aos outros. Personagem de destaque, então, aliás, o significado do cavalo vermelho é guerra e sangue, peço desculpa, e o personagem de destaque, então, aqui é a igreja imperial. E qual é a cronologia destes? Século IV ao século V. Okay? Onde se enquadra o cavalo vermelho. Os outros 2 cavalos pergunto-vos depois mais para o final. Vamos ao terceiro cavalo, o cavalo preto. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Cavalo preto, alguém sentado com uma balança na mão. Vamos entender isto. O terceiro serafim, que chama João, vem e vê, e a terceira aparência do serafim, o terceiro serafim tem uma aparência de um homem. Homem, o que diferencia-se do resto da descrição pelo seu raciocínio. E agora para este cavalo vamos precisar de raciocínio, para entender o que lá está escrito, e também porque foi um período em que era necessário realmente as pessoas pensarem bem nas doutrinas e não irem para todo o vento de doutrina. Se o cavalo branco é pureza, o cavalo preto em contraposição será contaminação, como é lógico, certo? Após a guerra costuma vir a fome. Já assim é na guerra, não é? Aqueles que passaram por guerras aqui, talvez os nossos avós, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra, há sempre períodos de fome, períodos de grande racionamento, as coisas ficam complicadas. Aqui também aconteceu o mesmo. Depois destas guerras entre os cristãos, temos uma fome e uma fome espiritual. A igreja ficou contaminada, ou melhor, as verdades da igreja foram contaminadas, temos um cavalo preto e temos uma balança. Porquê a balança? Por 2 razões. Em primeiro, símbolo de racionamento, ou seja, houve alguma coisa que teve de ser racionada por causa da fome, e já vamos falar um bocadinho sobre isto. Por outro lado, símbolo de justiça e de poder judicial. Ou seja, neste período do cavalo preto, a igreja uniu-se ao Estado, como nós sabemos. E, portanto, a igreja e o Estado andavam de mãos dadas. E então temos aqui uma balança, como símbolo do poder judicial, e temos então como símbolo também de racionamento. Vamos ver. Éfeso, Esmirna, qual é a próxima igreja? Recordam-se? Pérgamo, exatamente. É a igreja de Pérgamo. O que é que aconteceu na igreja de Pérgamo? Conversão do imperador Constantino. Lembram-se? Constantino, conversão, entre aspas, como nós sabemos, pagão, teve a sua decisão, vou-me tornar cristão para juntar cristãos a pagãos, para que todos, havia bastantes cristãos também. Lembram-se também da estratégia? Ou seja, em Esmirna matou-se cristãos, nunca mais acabava. Mas o imperador dizia, o sangue dos cristãos é semente para novos cristãos. Ou seja, a estratégia não dava bem, a estratégia não era correta. E Satanás percebeu que não era matando cristãos que a coisa acabava. Então usou uma estratégia mais inteligente.
Vamos nos misturar com eles e vamos os confundir misturando-nos com eles. E esta é a estratégia de Pérgamo, é a estratégia então da união. E é o que Constantino faz a vontade de Satanás, que é esta, unir-se aos cristãos para então que as coisas mudem um bocadinho de figura. E realmente agora, de perseguidos passam a protegidos. A Igreja passou a ser protegida. E houve então uma ligação à Igreja e ao Estado. Houve uma corrupção doutrinária, por isso o cavalo preto. E trago-vos algum resumo, só para se lembrarem de algumas coisas que mudaram na Igreja. O Édito de Tolerância de Milão, foi então quando começou a Igreja de Pérgamo, foi aquilo a dizer, agora já não matamos cristãos, aceitamos tudo. E depois passou-se a usar as velas, trouxe os costumes pagãos. Já havia rituais pagãos de velas, já havia procissões nos rituais pagãos, e portanto trouxeram isso para dentro da Igreja. Em 321 foi o primeiro decreto dominical, em que está escrito todos devem descansar no venerável dia do sol. Uma sugestão de Constantino. Porque se ele guardava o dia do sol, o Sunday, então vamos arranjar aqui um dia para todos igual e vamos todos guardar o domingo. Em 364 foi então a oficialização desta lei. Aqui foi uma sugestão, aqui a oficialização. Em 365 passou-se a adorar santos, anjos. Depois temos em 380 o cristianismo passou a ser a religião exclusiva do Estado. É interessante. Primeiro vejam como Satanás deu um volte-face na história. A Igreja era perseguida pelo Estado. A seguir passou a ser tolerada. E agora passou a ser a Igreja passou a ser a religião do Estado. Como as coisas deram volte-face. Depois temos a oração pelos mortos introduzida no ano 400. No ano 431, a adoração a Maria. No ano 300, que deve ser 422, escreveu, cultos pagãos foram proibidos. Aqui acho curioso, os cultos pagãos foram proibidos, mas a Igreja estava cheia de paganismo. Portanto, já não há mais cultos pagãos. Só que o paganismo já tinha entrado na Igreja. No ano 500, os sacerdotes passaram a usar uma roupa diferente do que as que tinham. 526 foi instituída a extrema-unção. 530, o dogma do purgatório. E 538, o final da Igreja de Pérgamo, dá-se o início da supremacia papal. O que é que nós estamos aqui a assistir? A uma degradação das doutrinas. A um cavalo que era branco a tornar-se preto. Ou seja, aquelas doutrinas puras que Jesus veio trazer, aquele cavaleiro Jesus que trazia as doutrinas, agora é substituído por um outro cavaleiro. Já não é Jesus que está neste cavalo preto. Este cavaleiro será a Roma cristã. Ainda não a papal vem a seguir. Este cavaleiro será então a Roma cristã que vem trazer todas as fontes de ventos de doutrinas erradas. A Igreja deixou de alimentar o povo espiritualmente, por isso houve fome. Passou a haver fome na Igreja. Não havia doutrina, havia tradições. Preocupou-se com o seu sucesso temporal. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, mas a Igreja cobiçou o reino deste mundo. Portanto, foi exatamente ao contrário do que Jesus disse. Contaminou-se com uma montanha de tradições humanas e de costumes pagãos. Tornou-se preto. E diz, um dos historiadores, diz assim, foi quase inteiramente substituída a religião verdadeira por horrenda superstição. Portanto, o cavalo preto é bem adequado aqui. Se partimos de um cavalo branco com as doutrinas puras, chegamos agora a uma altura de cavalo preto, em que exatamente tudo estava contaminado e difícil já era encontrar a doutrina verdadeira. Houve. Nós sabemos que em todas as igrejas, recordam-se, houve vencedores. Realmente houve quem venceu em todas as igrejas. Mas aquilo que salta mais à vista, se virmos de fora, se virmos do exterior, se virmos agora estes 7 selos a serem abertos, aqui parece que o que salta mais à vista é uma igreja completamente deturpada. O segundo versículo diz assim, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Recordam-se, estamos a falar do cavalo preto, que tinha uma balança, e agora é dito alguma coisa mais sobre o cavalo preto, e é dito se foi falado sobre trigo, sobre cevada, sobre dinheiro, sobre azeite e sobre vinho. Precisamos de entender isto também. A voz que fala do meio dos seres viventes, quem será? Lembram-se o que é que dizia em Apocalipse 5:6? Dizia assim, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Ou seja, aquilo que dá a entender, João está outra vez a localizar aquela voz daquele que estava no meio, e recordam-se que João não fazia descrições, este é o Deus Pai, este é o Deus Filho, não fazia este tipo de descrição. Ele descrevia e deixava para nós entendermos. Ele está novamente a falar que Jesus é aquele que vai falar. É Jesus que está agora a dar esta indicação, esta parábola, se quiserem se chamar, algo que precisamos de compreender. Trigo e a cevada. E deixem-me dizer-vos que aqui achei curioso que diziam, um desses pastores, não me recordo qual era a religião, também não importa, em que ele pegava que
Diziam que trigo e cevada era a comida dos pobres, azeite e vinho era a comida dos ricos e, portanto, no fim do mundo os ricos vão continuar a poder lucrar, mas os pobres vão sofrer, coisas deste género. Bom, vamos ver o que é, o que é que interessa. Trigo e cevada. O que é que se faz com trigo e cevada? Pode-se fazer muita coisa. Há uma espinha de trigo muito boa, não é? Não como há muito tempo. Mas pão. Essencialmente faz pão com estes dois cereais. Trigo é o mais puro, digamos assim, e é considerado na Bíblia o pão dos nobres. A cevada é um cereal já de mistura e que é considerado o pão dos pobres. Portanto, se lermos nos contextos bíblicos, é assim que ele é apresentado. E pão na Bíblia, o que é que quer dizer? O pão da palavra já apareceu, não é? Vocês viram. Pão é a palavra de Deus. E vamos ainda mais um símbolo. O denário, um dinheiro ou um denário, conforme as traduções bíblicas, vocês cá têm denário, o denário é o salário de um dia de trabalho. Então temos um denário, dava para uma medida de trigo ou para 3 medidas de cevada, certo? É o que Jesus acabou de dizer. Posso dizer que isto aqui há uma inflação de 16 vezes, ou seja, aquilo que Jesus estava a propor era um valor muito caro para o trigo e um valor muito caro para a cevada. Mas curiosamente, se só dava para comprar uma medida de trigo e dava para comprar 3 medidas de cevada, então quer dizer que era mais fácil comprar a cevada do que trigo. Certo? Era mais fácil comprar o pão dos pobres do que o pão dos nobres. Ou seja, era mais fácil comprar o puro do que o misturado. Ou seja, a mentira era mais fácil de adquirir do que a verdade. E será que era isto que acontecia na igreja de Pérgamo, no Cavalo Preto? Era muito fácil adquirir a mentira, mas a verdade era mais difícil. E até esta igreja começou a comercializar tanto a verdade como a mentira. Nós sabemos, chegou a fazer comércio com isto. E depois, a proibição de ler a Bíblia tornou-se racionado e houve uma fome espiritual exatamente por isto. Ou seja, não tem nada a ver se os ricos e os pobres vão passar melhor ou pior no final do mundo. O que isto quer dizer é que a mentira passou a ser mais abundante e passou a ser mais fácil de adquirir do que a verdade. É o que acontece. Foi proibido de ler a Bíblia, foi preciso racionar as verdades. Realmente houve uma fome espiritual. Lembram-se? Cavalo branco, a seguir temos guerra, a seguir à guerra temos fome. Certo? Continuando. E o azeite e o vinho? O que é que será o azeite e o vinho? Vou-vos dar 2 imagens que vocês descobrem logo. O azeite, Espírito Santo. E o vinho? Este é o meu sangue derramado por vós, não é? Portanto, Espírito Santo é o azeite e o vinho é o sangue de Cristo. Então o que é que isto quer dizer? Quando diz não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer uma coisa muito simples. Que a atuação do Espírito Santo e os méritos do sangue de Jesus Cristo não seriam danificados. O Espírito Santo continuava a trabalhar, os méritos de Cristo continuavam a ser válidos. Apesar da igreja estar a deturpar tudo aquilo, apesar da igreja estar a querer vender perdão, apesar da igreja querer arranjar alguém para ouvir as confissões, mas isto continuava a ser válido. A verdade estava a ser racionada, mas o Espírito Santo e o sangue de Cristo continuavam válidos, não seriam danificados. Interessante esta mensagem, não é? Não tem nada a ver com os ricos e os pobres que o outro falava. Lembram-se com o que é que o bom samaritano curou as feridas do homem? Se lemos ali, diz com azeite e com vinho. É isto que nós precisamos também para curar as nossas feridas espirituais, as nossas feridas doutrinárias. Se realmente eles deixassem que o Espírito Santo atuasse, deixassem que os méritos de Cristo fossem para a salvação e não aquilo que a igreja dizia que era para a salvação, estava ali a cura, estava ali a solução. Muito bem. Temos então o cavalo preto, que já aqui está, então, a igreja de Pérgamo, e vai ali também para o início da igreja de Tiatira, a igreja que vamos estudar a seguir. Significado do cavalo preto. Se um quer dizer guerra, este quer dizer fome. Fome espiritual. Palavras-chave. A balança, o trigo, a cevada, o azeite, o vinho. São palavras-chave deste personagem. Quem será o cavaleiro? Roma cristã é o cavaleiro. E então a cronologia será então do século IV, o século V ao século VI. Falta-nos um cavalo, falta-nos o cavalo amarelo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Qual é o serafim que falta? É a águia que está a faltar. Uma ave de rapina, a águia. A seguir temos: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha o pronome morte,
E o inferno o seguia e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Profetas da desgraça têm aqui o versículo ideal. Certo? Então o cavalo amarelo, a morte, o inferno o seguia. Em primeiro lugar, estamos a falar da morte da fé cristã, como é lógico. A morte, quando chegamos a Tiatira, quando temos então o poder papal a mandar na igreja e temos então uma morte do Evangelho, uma morte exatamente das doutrinas. E o inferno, que dizia, tinha a morte e o inferno o seguia. Parece um pleonasmo, não é? Quando nós morremos, morremos, não é? Mas aqui quer dizer que morremos, ou morremos espiritualmente, e o inferno vinha atrás para certificar que não se levantava. O inferno, em Apocalipse, quer dizer exatamente sepultura, quer falar da morte eterna. Portanto, era uma morte e era uma morte eterna. Era aquilo que estava a dizer neste cavalo. Quando morria-se espiritualmente, morria-se exatamente para sempre. O cavaleiro. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, outra igreja? Tiatira. Na igreja de Tiatira, então, temos a Roma papal. Temos o cavaleiro aqui, será a Roma papal em que o Papa manda. E diz-nos que o período de morte da fé, o tempo das cruzadas, das fogueiras, da perseguição aos hereges, da Inquisição. Acham que se enquadra bem no cavalo amarelo, o cavalo pálido, o cavalo da morte? Tudo isto são coisas que levaram à descrição de um cavalo amarelo, de um cavalo em que trazia morte. E que trazia morte, tanto morte aos hereges, aqueles que liam a Bíblia, aqueles que liam as verdades eram considerados hereges e eram mortos, como morte à fé cristã. Diz-nos este livro, Os Selos e as Trombetas, está escrito assim: com toda a tolerância que se requer de um historiador e que se permita a um cristão, devemos colocar a Inquisição entre os mais escuras manchas no registro da humanidade, pois revela uma ferocidade desconhecida até numa fera. Página 12 deste livro. Barbaridades foram feitas nesta altura. Um resumo. Temos o início da supremacia papal. Em 998 foi estabelecido o Dia dos Mortos, agora passou-se a fazer cultos aos mortos. Temos a Inquisição em 1184, em que temos então a perseguição e a tortura aos hereges, àqueles que não aceitavam a tradição da Igreja como norma. A venda de indulgências, ou seja, agora se querias o céu tinhas que pagá-lo. Chegavam a dizer que quando batem, as moedinhas batem lá no fundo da caixa das ofertas, então quando se ouve as moedinhas bater lá no fundo, já estão aceitos no céu. Temos a confissão auricular, passou-se a pedir perdão aos sacerdotes. Foi proibida a leitura da Bíblia em 1229, portanto, racionamento, como dizíamos, até o aparecimento dos reformadores. Não estamos a pegar em cada uma destas coisas, mas se nós vermos bem, todas estas alterações que foram feitas tocam nas doutrinas básicas, tocam nas bases do cristianismo, tocam na imortalidade da alma, tocam em Cristo, o único sacerdote, o único que deve exatamente nos ouvir, numa salvação pela graça. Tudo isto foi estratégia para aniquilar o verdadeiro cristianismo, para aniquilar o verdadeiro evangelho. Por isso chegamos a um cavalo que era preto, que era contaminado, e agora temos um cavalo completamente morto. E que o inferno veio atrás para garantir que continua morto. Não sei se reparam lá, foi dado o poder sobre a quarta parte da terra. Leram essa parte? Tive alguma dificuldade em entender isto, vi algumas descrições, esta foi aquela que achei talvez mais interessante. O Império Romano é o maior império da Antiguidade. Tinha cerca de 5 milhões de quilómetros quadrados, era isto tudo que estamos aqui a ver. Tinha no seu império cerca de 70 milhões de pessoas, que englobava na altura cerca de 21% da população mundial. Portanto, estamos a falar aqui, pode ser este quarto que está ali escrito. Terminando, espada, fome, pestes, feras, o tal ingrediente especial para os profetas da desgraça. Realmente deu-se a consumação da degradação da Igreja, um período de grande mortandade, milhões de hereges morreram por espada, por fome, por pestes, pelas feras no Coliseu. Portanto, foi forma de morte que aconteceu naquela altura. E ainda mais uma descrição deste historiador que diz: mais cristãos foram degolados por cristãos do que em todas as perseguições que os pagãos fizeram contra os cristãos da história de Roma. Aqui morreu ainda mais gente, ainda morreram mais cristãos na mão dos cristãos do que os cristãos tinham morrido na mão dos pagãos. Curioso, não é? Os 4 cavaleiros, vamos dar agora um contexto. O primeiro cavalo branco, Cristo no controle da Igreja. Cavalo vermelho, a Igreja Imperial, guerra entre os próprios cristãos. Cavalo preto, Roma cristã, fome doutrinária. Cavalo amarelo, Roma papal, morte espiritual. Primeira guerra, a seguir à guerra vem a fome e a seguir à fome vem a morte. É este o contexto dos 4 cavalos. Colocamos aqui então o cavalo amarelo na igreja de Tiatira, este cavalo de morte que o inferno seguia. Significado do cavalo amarelo. Agora sim, a morte espiritual. Palavra-chave para o cavalo amarelo: pestes,
espadas, fome, morte, inferno, poder sobre um quarto da terra, espada, morte, fome e peste. Qual é a personagem, qual é o cavaleiro? A Roma papal é o cavaleiro deste cavalo amarelo. E a cronologia? É o período de supremacia papal, estende-se mais, não é até aqui, este aqui é um erro, portanto é o período desta supremacia. Se olharmos para isto, e se terminarmos aqui o culto, não vamos muito contentes para casa, pois não? Só falamos de desgraças hoje. Começámos no cavalo branco e acabámos no cavalo amarelo, no cavalo morto. Não é uma mensagem muito bonita. Felizmente, os selos não param por aqui. E há mais selos para a frente. E há selos que chegam até a nossa altura e que se sobrepõem à nossa altura, à segunda vinda de Jesus. Portanto, não desanimem, continuemos a estudar, porque vamos chegar à esperança. Mas, de qualquer das maneiras, quando olhei para isto, eu fiz-me lembrar, às vezes isto quer dizer, isto que é o reflexo da história, quantas vezes é o reflexo da nossa vida também? Não será? Pensem um bocadinho comigo. Primeiro amor, cavalo branco. Jesus manda na minha vida. Eu batizo-me, eu estou contente, eu estou alegre, eu estou firme. Podem vir tentar-me derrubar, os familiares, os amigos, mas eu estou firme. É o cavalo branco que está lá a dominar. Mas depois começamos a esmorecer. Pode ser por guerras entre nós, por guerras com a família, por guerras com os amigos de trabalho, em que eles começam a ganhar as guerras e nós começamos a passar para o período do cavalo vermelho. E depois passamos para o cavalo preto. Ou seja, aquilo que nós tínhamos a certeza que era assim, já não tenho tanta certeza. Se calhar é mais assim. Se calhar Deus está um bocadinho antiquado. Se calhar estas verdades já não são assim tão verdade. E depois chegue-se o cavalo amarelo. Quando exatamente a doutrina morreu na nossa vida. Quando eu já não ligo para aquela doutrina. Quando eu acho que já não faz sentido. E eu começo a morrer espiritualmente. A morrer para a doutrina. Será que não é verdade? Será que muitas vezes isto também não se traduz na nossa vida? Esta história do Evangelho da História até aqui não traduz também na nossa vida? O que é que traduz muitas vezes? Termino com um último apelo. Sabem que o Apocalipse fala nisto, nós somos convidados para as bodas do Cordeiro, certo? Somos convidados para as bodas do Cordeiro e dizer-vos que todos são convidados. Lembram-se o que é que Jesus disse a parábola? O povo de Israel não aceitou. E então o pai disse, vão a todos os lados, tragam todos. Tragam os que te encontrarem pelo caminho, tragam todos. Todos somos convidados para as bodas do Cordeiro. Todos somos. E o que é que nos diz é que existem vestes nupciais à disposição dos convidados. Recordam-se a parábola? Chegaram, o pai veio ver como é que estavam os seus convidados e encontrou um que não tinha lá as vestes como deve ser. Disse, não, este não está vestido como deve ser, vá para fora, onde há fome e ranger de dentes, não é? Como dizia o versículo. Todos somos convidados e há uma veste nupcial à nossa escolha, à nossa espera. Acontece que nós estamos nesta antecâmara, na antecâmara das bodas. E quando nós chegamos lá temos que fazer uma coisa. Tirar a nossa roupa e vestir a veste nupcial. Porque se não vestirmos a nossa veste nupcial, não vamos estar em condições para as bodas. Meus queridos, quantas vezes eu chego lá, à antecâmara das bodas, e eu digo, mas eu estou melhor vestido, esta roupa é mais bonita do que aquela. Esta é mais fashion, mais dentro da moda. Aquela é um bocadinho antiquada. Novamente, aquilo que nós fazemos muitas vezes com as doutrinas. Aquela doutrina é um bocadinho antiquada, eu tenho uma doutrina melhor. E o que acontece se eu não tiver a veste nupcial? Eu sou lançado fora. Só com as vestes certas participaremos das bodas. Reparem, meus queridos, o azeite, todos somos convidados. O Espírito Santo continua-nos a convidar. Mas precisamos do vinho, precisamos do sangue de Cristo para as nossas vestes ficarem brancas. Ainda que os teus pecados, ainda que as tuas vestes sejam vermelhas, elas se tornarão brancas, se lavadas no sangue do Cordeiro. Precisamos de ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração. Precisamos de aceitar os apelos do Espírito Santo. E precisamos que Deus lave as nossas vestes para então podermos estar nas bodas do Cordeiro. Será que nós temos danificado o azeite e o vinho na nossa vida? Será que temos danificado a atuação do Espírito Santo? Será que temos danificado o vinho, o sangue de Cristo na nossa vida? É o apelo para esta manhã. Não sei se era esta ideia que tinham dos 4 cavaleiros. Se calhar não é? Com tantas informações que há por aí, tantos filmes, tantas deturpações da verdadeira profecia. Se calhar não era bem este o termo que tínhamos. Vamos continuar a estudar os selos.
vamos ter uma mensagem mais positiva daqui para a frente e também mais para o nosso tempo, apesar desta continuar a ser do nosso tempo, não é? Continuar a ser adequada para nós. Chegamos então a 25%, que o Senhor nos abençoe e que o estudo do Apocalipse tenha aquele objetivo que nós dissemos desde o início, encontrar Jesus nas nossas vidas. Bom sábado.